Muito bom, pessoal. Boa noite. Estamos aqui hoje. Vamos falar sobre o padrão, tá? Deixa eu só compartilhar minha telinha aqui. Show de bola, tá? Então, como eu estava falando, pessoal, o mercado, ele demonstra alguns movimentos, né, que se repetem, gerando padrão, tá? Esses movimentos, a gente reuniu em alguns padrões que são mais assertivos, que aparecem mais, tá? E aí, eles servem mais ou menos como uma sinalização. Então, quando eu observar aquele desenho que eu já conheço como padrão, eu vou operar de acordo com o que manda o operacional para o padrão. É basicamente isso. Então, em alguns momentos, você vai ver alguma coisa, né, uma vela ou um grupo de vela que vai ter uma característica conhecida, e aí você já vai saber o que fazer em um determinado momento para operar e conseguir ter uma vitória. Então, você vai esperar uma ou duas velas acontecerem para você dar uma entrada a favor de uma tendência ou contra uma tendência. Você vai esperar um final de movimento, você vai esperar uma exaustão, basicamente isso aí, beleza? Então, hoje, eu vou falar de alguns padrões que a gente já falou de que bom, Eleomar, 3x1, que beleza, hein, cara? Porra, tô feliz agora, hein? E a gente vai falar desses padrões que a gente já comentou algumas vezes até nos operacionais aqui e que eles servem para vocês identificarem entrar, o momento de entrar e o momento de sair lá no nosso fluxo de continuidade. E a estratégia da gente agora, né, como eu sempre falo, é a gente operar nesse fluxo de continuidade para conseguir ter uma assertividade mais fácil, mais consistente, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só preparar aqui rapidinho, que eu estou entrando para fazer os desenhos lá. Ó, vamos lá, tá? Word. Vamos lá. Só o Word abrir. Então, para operar no nosso fluxo de continuidade, eu falei para vocês algumas coisas, né? Entre elas foi que a gente tem gatilhos de entrada no nosso fluxo de continuidade, tá? Então, o nosso fluxo de continuidade, ele se inicia, né, no final de um movimento. Então, vou botar aqui, final de movimento, beleza? Geralmente, ele acontece quando ele inicia com uma vela de força, beleza? Então, no final de um movimento, pode acontecer um início de um fluxo de continuidade, tá? Esse início de fluxo de continuidade, ele pode iniciar-se com uma vela de força. O que que eu quis dizer aqui, tá? Vamos lá, ó, deixa eu desenhar. Tenho aqui uma movimentação, pá, eita, tudo errado, pá, 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 beleza? E aí eu tive um acontecimento aqui, final de movimento, tá? Acabou-se a movimentação para alta, vai começar uma movimentação para baixa, tá? E aí iniciou-se uma movimentação para baixa. O que eu quis dizer aqui, tá? Calma aí. No final de movimento, iniciou-se uma movimentação, um fluxo de continuidade a partir de uma vela de força, beleza? Vou só desenhar direito isso aqui. Na verdade, essa vela está aqui, essa vela é isso aqui, ó. Beleza? Então vamos lá mais uma vez. No final de movimento, tá? Iniciou-se um fluxo de continuidade com uma vela de força, tá? Primeira coisa que a gente fala aqui, tá?
E esse fluxo de continuidade, ele permanece, tá? Deixa eu parar aqui. Esse fluxo de continuidade, ele permanece até que ou eu tenha um outro final de movimento ou me apareça uma vela de exaustão. Exaustão, beleza? Tá bom? Depois que aparece ou um final de movimento ou uma vela de exaustão, né, o índice tende a lateralizar ou a reverter de novo. Beleza, pessoal? Conseguiram entender essa lógica aqui? Então, no final de um fluxo, né, eu vou ter um final de movimento, tá? Ou uma vela de exaustão, tá? Fazendo com que encerre o meu fluxo de continuidade. E ele pode, né, ou lateralizar, ou ele pode reverter, beleza? Revertendo seria aqui, vamos botar aqui de outra cor só para entender que é uma outra oportunidade, ou subindo, beleza? Vai acontecer uma mudança. Então, a gente tem aqui pontos que a gente precisa prestar atenção. Primeiro ponto, tá? É, o fluxo de continuidade, ele sempre vai terminar num topo ou num fundo. Isso eu acho que vocês já perceberam com o operacional de vocês. Então, o fluxo de continuidade, ele termina ó, num topo ou num fundo. Eita, foi longe demais aqui. Ou no fundo, beleza? Por quê? Porque ele acaba revertendo, beleza? Ou no máximo ele lateraliza, tá? Mas a gente sempre percebe, mesmo que seja um topinho ou que seja um topo mesmo. Vamos lá no gráfico rapidinho. Ó, vamos visitar o gráfico. Vai ficar complicado de ver. Vamos ver o gráfico aqui. Vai estar manchado, mas a gente só para mostrar vocês isso. Ó, fluxo continuidade acabou. Fluxo continuidade acabou. 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 Topo. Desculpa, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tem alguns aqui, ó. Aqui está meio lateralizado, mas teve um pequeno fluxozinho, termina num topo, terminou num topinho, terminou num topinho, ó, fluxo, terminou no fundo, terminou no topo. Então, o fluxo de continuidade, ele sempre vai terminar no topo e no fundo, beleza? Tá? Já vou chegar onde eu quero chegar com isso aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Beleza? Ó, vou escrever aqui. Eu estou botando topo, mas pode ser topinho, um topo menor ou fundo menor, tá, pessoal? Termina em fundo, tá? Primeira coisa. Vamos lá, tá? Como eu falei de padrões, tá? A gente entende aqui, começa a verificar aqui que tem coisas que são padrões aqui. O que seria considerado padrão aqui? Topo e fundo, para terminar um fluxo, ou para começar, beleza? Vela de exaustão e vela de final de movimento para finalizar e vela de força para iniciar. Eu já tenho aqui 4 padrões, beleza? 5 padrões. Termina em topo, termina em fundo, final de movimento, vela de exaustão e vela de força, beleza? Tranquilo? O que a gente vai fazer com isso agora? Sempre que acontecerem velas com essas características, a gente sabe que alguma coisa dessa vai acontecer. Então, a gente sabe que a final de movimento ela é uma vela de um formato específico e quando ela acontecer, ela está indicando o final de movimento. A vela de força ela é uma vela de um tamanho, uma característica específica que ela está indicando que ela tem uma vela de força. Beleza? A vela de exaustão ela tem um tamanho, uma forma, um acontecimento específico que vai demonstrar para a gente, tá, o que ela precisa fazer. Beleza? Tranquilo? Cada um tem um operacional ou não operacional, tá? E cada um vai te indicar essas coisas. Então, vamos lá, tá? Vela de final de movimento, tá? Vocês já perceberam que acontece muito? Vamos para o gráfico de novo.
Ó, deixa eu ver se aqui tem. Só porque eu queria que não tenha um padrão perfeito. Ó, eu até tenho esse padrão aqui, ó, tá? De final de movimento, tá? Só que não tá um padrão que o mercado ainda deu uma descida nela aqui. Por quê? Por causa de uma descida muito grande, tá? Como aqui tá tendo descidas muito grandes, ele acaba não respeitando, mas isso eu vou falar para vocês, beleza? Mas o que que eu vou, vamos demonstrar aqui para ficar mais fácil de entendimento. Ó, a vela de final de movimento, ela é muito parecida com a vela de descanso, tá? Lembra do descanso? Que a gente está no meio de uma corrida e aí o índice cansa, ele para um pouquinho e depois ele volta, tá? Então, no meio, né, da nossa tendência, pode aparecer um descanso. O descanso, ele é uma vela, tá? Vamos lá. Ó, o descanso, vamos dizer que ele vai aparecer por aqui. Deixa eu apagar uma vela dessa. Aqui, tá? O descanso, ele é uma vela que tem um corpo pequeno, tá? E tem pavios grandes. Ó, tá? De 2 a 3 vezes maior do que o corpo, tá? Só que o descanso, ele é de cor inversa à tendência. Então, se eu estou numa tendência de alta, ele vai ser de baixo, uma vela de baixa. E depois ele volta a retornar. Eu já expliquei do descanso, que ele sofre a força, ele cansou de tanto subir ou de tanto descer, ele descansa, ele acaba perdendo o índice para a força contrária, mas depois ele é vencido e ele continua crescendo. A vela de final de movimento é a mesma vela do descanso, mesmo desenho do descanso. Então ela vai ser uma vela pequena também, vamos botar aqui, ó, uma vela pequena, tá? Com um pavio 2 a 3 vezes o seu tamanho. Ó, isso aqui, beleza? Tá bom? Não é um 2G, tá, pessoal? 2G é aquela vela que ela é bem fininha assim, ó. Isso aqui não é final de movimento. Final de movimento ela tem que ter índice, então ela tem que ser, ó, beleza? E aonde vai vir essa final de movimento? Sempre, ó, no final de uma sequência. Tive uma sequência de baixa, aí aqui, ó, tive uma vela de final de movimento. Já está me indicando que aqui a movimentação vai se encerrar e ou ela lateraliza ou ela reverte, tá? Beleza? Quando que eu vou encontrar essa vela de final de movimento e quando ela vai ser, eu posso operar essa vela, tá? Vamos lá. Essa vela de movimento, ela tem que estar em topo ou em fundo. Por quê? Porque lembra que eu falei que o movimento só inverte, né? Só termina no topo e no fundo, como a gente mostrou lá. Então, eu preciso que essa vela de final de movimento, que seja uma vela que tenha um corpo pequeno e pavios grandes e seja da mesma cor da tendência, ela esteja no topo ou no fundo, beleza? Primeira regra. Segunda regra, se eu tiver um topo muito alto ou um fundo muito alto, tá? Essa vela tende a não ser respeitada. Então, calma e não opere ela. Na verdade, não opere nada. Segure um pouco e opere depois, tá? Por quê? Imagina que eu taquei, o índice é uma pedra e aqui é uma montanha. Então a pedra está aqui em cima. Eu taquei a pedra, tá? E ela precisa de uma força contrária para parar ela, que vai ser a força dessa vela de final de movimento. Tá? Só que se eu tenho uma descida muito grande, eu demonstro que eu tenho uma força de descida muito grande. Então pode acontecer de eu ter uma vela dessa, tá? E depois dessa vela eu ainda ter força para descer. O que que essa vela vai significar? Essa vela vai falar para mim que, ó, eu tenho um final de movimento, mas ainda tenho uma força que eu não estou aguentando e ela vai romper, tá? Então, ó, vocês podem ver que quando a gente pega o gráfico lá, tá? Que tem subidas, ó, e descidas muito grandes, ó, aqui. Eu tenho até vela de final de movimento, ó, mas ela não é respeitada. Por quê? Porque a descida é muito grande, é muito íngreme, vamos falar assim, tá? E aí, se eu for jogar para outra aqui, ó, mais ainda, tem uma descida muito grande, ó, teve a final de movimento, mas precisou de mais velas e pode ser que essa vela aqui ainda não pare a movimentação,
por conta dessa descida muito íngreme, beleza? Mas o que que você vai fazer? Detectei a vela de final de movimento, vamos olhar com mais calma. Vamos entrar sempre, ó, na negativação, no pavio, beleza? Porque, ó, criou-se um doji e continuou a movimentação. Um doji, desculpa, criou-se um descanso e iniciou a movimentação, beleza? Então, essa vela, ela indica que alguma coisa vai fazer o movimento parar, tá? Se ela estiver num topo, ó, mais ou menos, vamos ver se tem alguma que respeite aqui. Ó, mal feita, mas uma velinha de final de movimento, beleza? Com o corpo um pouquinho maior. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ó, já começou dois finais de movimento. Ó, final de movimento, quebrou a tendência. Vamos ver mais aonde. Ó, aqui de novo, tá? Então ela aparece, tá? E ela significa que alguma coisa vai fazer essa movimentação parar ou mudar, beleza? Então, qual a minha atitude quando eu verificar uma vela dessa numa linha de tendência? Numa linha de tendência, tá? Eu paro de entrar, tá? Ou eu vou dar entrada só no pavio, respeitando a tendência, beleza, pessoal? Tá? Então formou pavio muito grande, eu dou entrada no pavio respeitando a tendência, no mesmo sentido da tendência. Ó, cadê? Ó, tá um pouco poluído aqui, porque eu não quero apagar essas entradas aqui, mas vamos lá. Ó, teve aqui, começa a dar entrada, ó, no pavio, respeitando a tendência que você consegue manter, beleza? Muita calma, porque formou uma dessa aqui, ó, já para, porque pode ser risco de reversão. Aqui não teve, ó, tá revertendo aqui agora, mas a grande o risco. Então, você percebe que a vela ela vai diminuindo aqui o tamanho do corpo dela. Chegou aqui, pegue só no pavio, ficou verde, pare até de entrar. Que aí você evita tomar o loss, beleza? Tranquilo? Conseguiram entender essa vela? Digita um aí quem conseguiu, quem não conseguiu, pode perguntar e a gente vai partir para outra, beleza? Meladia. Então, show, beleza, galera, vamos lá. Vou apagar essa aqui, vou desenhar ela direitinho. Beleza. Então, a vela de movimento, na mesma cor da tendência, para vocês não esquecerem, beleza? Vela de força, tá? Vela de força é aquela vela que a gente fala muito, que ela aparece na primeira. Vou botar aqui, primeira ou. Ah, não foi não? Ou segunda do movimento, beleza? Maior que a média das três anteriores, sem exagero, tá? A vela de força ela é uma vela que ela tem que ser primeira ou segunda do movimento, tá? Ela tem que ser maior do que a média das três velas anteriores, sem ser muito exagerada. Então, eu só apagar essa vela aqui que eu fiz aqui, tá fora da análise que eu preciso. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho uma, duas, três velas anteriores. Tiro uma média dessas três velas. Essa vela, que é a primeira de movimento, ela tem que ser maior do que essas três, beleza? Sendo maior do que essas três, primeira ou segunda do movimento, posso operar essa vela, tá?
para a continuidade. Eu vou identificar essa vela, calma aí. Deixa eu falar da exaustão primeiro, foi mal, desculpa. Vamos falar da exaustão. Falei da final de movimento, que termina o movimento, tá? E aí, eu tenho uma outra vela que também vai indicar que termina o movimento, que é a vela de exaustão, tá? Que ela é uma vela. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos falar da vela de descanso mesmo, que eu vou precisar que vocês saibam da de descanso. Desculpa, tá, pessoal? Me enrolei um pouquinho aqui, mas vamos lá, tá? A vela de força, ela vai iniciar a movimentação, ao contrário da vela de final de movimento, tá? Então, teve uma vela de final de movimento, para eu detectar que eu vou ter uma inversão, uma reversão, uma outra tendência no sentido contrário, eu preciso que tenha uma vela de força. Como é essa vela de força? Essa vela de força, ela tem que ser a primeira ou segunda vela do movimento, então acabou-se o movimento aqui, o movimento não está se criando, ela tem que ser a primeira ou a segunda vela do movimento, ela tem que ser maior do que a média dessas três velas anteriores, sem ser muito exagerada, tá? Então não pode ser uma vela muito maior do que essas três anteriores, beleza? Ela tem que ser menorzinha, tá? E aí é aquele esquema, ela não pode travar em simetria, que a gente já falou isso há algum tempo atrás, tá? É aquele lance que eu pego uma vela, ela começa a crescer e aí ela não pode travar na simetria, tá? Ela pode até parar perto, não sei se vocês lembram disso, mas ela não pode romper em simetria, travar em simetria. O ideal é que ela rompa a simetria ou que ela pare bem pertinho da simetria, beleza? Então, pessoal, mais um padrãozinho, que esse vocês até já conhecem um pouquinho mais, que é a vela de força. Como que ela vai ser? Geralmente ela vai ser sentido contrário, né? Então vai ser de cor oposta à antiga tendência, tá? E ela vai ser uma vela agressora, grande, beleza? Maior que a média das três anteriores, sem exagero. Ela não pode ter pavio aqui na frente, beleza? Não pode ter pavio. Na finalização, vamos dizer assim. Se tiver pavio na finalização, ela já perde força, beleza? Então ela vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Ou na de baixa, né? Começando de cima, terminando para baixo, beleza? Velas de força, de alta e de baixa. Show? E aí, beleza. Houve o fluxo, tá? Tranquilamente. E aí, vamos lá. É, a minha vela de. Aí. Minha vela de força apareceu, teve todo o operacional, começou a crescer, primeira vela, segunda vela, terceira vela. E aí, a partir da terceira vela, apareceu uma vela que a gente chama de negação barra força. Força, tá? Que nada mais, nada menos é do que uma vela de força, que antes dela ser uma vela de força, ela teve uma negação. Como assim, tá? Imagina que aqui, ó, na terceira, no local dessa final de movimento aqui, deixa eu apagar ela aqui. Não, vou apagar, vou apagar ela. Apaga aqui, apaga aqui, beleza? Então, no final dessa movimentação aqui, tá? Iniciou-se uma vela, e aí essa vela tentou subir, tentou virar um índice de alta, tentou reverter, não conseguiu, ela acabou descendo, tratorando, beleza? E deixou um pavio aqui em cima, tá? Ela iniciou aqui, deixou um pavio no início, tá? Na abertura dela, tá? Mas ela não deixou pavio no fechamento, tá, gente? Ela aqui, ó, ela é só corpo, tá? O que que acontece com essa vela? Essa vela tem uma dose extra de força, porque ela tentou subir, ela teve uma negação de força, né? E aí o mercado empurrou ela para baixo com uma força maior. Sai daqui, não quero você aqui. Vlu, empurrou ela, tá? Então ela recebe uma força extra, beleza? Então, vela de negação da barra força, vamos considerar que ela tem uma força extra, beleza? Opero até a quinta do movimento. Então, eu vou contar 5 velas. Até a quinta, essa vela é eficaz. A partir da quinta, ela perde a força. Beleza?
do movimento. Show? Força extra, opera até a quinta do movimento. Característica dela: tem pavio grande na abertura, beleza? Quanto maior for o pavio, mais forte a vela vai ter. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ela vai ter um pavio grandão e um corpo também bem agressor. Show! E o que que essa vela vai fazer? A gente opera ela para continuidade, beleza? Acreditando que o índice vai continuar descendo. Ela reforçou, né, aquela ideia de força que a gente estava tendo lá na tendência. Então, a tendência é, a vela vai, conforme as velas vão surgindo, crescendo, o mercado vai perdendo força para alta ou para baixa, tá? E aí, nesse momento, se aparecer uma negação barra força, é como se eu estivesse recuperando as forças, jogando de novo com impacto para a vela ter. E aí essa vela vai romper, a próxima vela vai operar em continuidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, para desenho de vela de força, de negação barra força, eu preciso que a vela seja uma vela de força com um pavio na abertura. Para alta, a gente abre embaixo. Para baixa, a gente abre em cima. Então, vela de negação barra força de alta, negação barra força de baixa, beleza? Aí ela abre aqui e cai em baixa. Então deixou deixou o pavio aqui e vai, beleza? Vamos lá. Opera até a quinta do movimento, beleza, pessoal? Aí a Jéssica está perguntando: se aparecer depois da terceira do movimento, posso operar até quantas velas? Então, Jéssica, a vela de força ela vai aparecer primeira ou segunda do movimento, beleza? Se não aparecer, tá? Aí você vai analisar a movimentação. Movimentação está tratorada? Desculpa, pode ter uma movimentação fraca, lenta, então vai formar velas menores, mas vai ter força para descer. Então, o que que você vai observar, tá? Para você continuar dando entrada no fluxo de continuidade, você precisa que a vela seja uma vela confiante. Então, a vela tem que fazer isso aqui, ó, ela tem que subir, subir, subir. Esse é o ideal, beleza? Aí você operou três velas, vou botar aqui. Primeira vela, segunda, terceira vela, beleza? Você deu uma entrada aqui no final dela, aquele operacional que eu faço lá de 2 segundos antes, deu uma entrada aqui, tá? E aí você percebeu que essa vela agora começou a ficar assim, tá? Você já não vai entrar para a próxima, porque ela já perdeu força, beleza? Pode acontecer dela deixar pavio, vamos dizer aqui para baixo, e aí você continuar operando ela, tá? Se ela deixou o pavio para baixo, ela virou uma negação barra força. Então você pode operar até a quinta do movimento. Posso operar mais duas velas aqui, ó, negação barra força, beleza? E as velas você vai perceber que elas vão diminuindo de tamanho, tá? E deixando pavios para cima, pavios para baixo, tá? Então o que que você vai fazer nesse operacional aqui? Geralmente você opera com segurança até a terceira. Se aparecer em negação barra força, você pode operar até a quinta. Depois disso, você vai sempre tentar pegar, ó, no pavio. Pegou no pavio, de boa. Se numa dessas tentativas de pegar no pavio, tá? A vela não está obedecendo e aí ela mudou de cor, você já para, já não pega mais aquela sequência, espera e entra na próxima. Você evita tomar um loss, beleza? E aí, pessoal, né? No final dessa sequência, eu até pintei de cor errada aqui, né? Mas não tem problema não, tá? No final dessa sequência, se não terminar numa vela de final de movimento, pode ser que termine numa vela de exaustão, tá? E aí, o que seria a vela de exaustão, tá? Eu tenho a vela de força, que ela revela uma força e ela sobe, e ela é maior do que as três, a média das três anteriores, não exageradamente. Eu tenho a negação barra força, que é a mesma característica da vela de força, só que ela vai até a quinta do movimento. E ela tem um pavio grande na abertura, tá? Que é o impulso. E eu tenho a vela de exaustão, que é aquela vela que é exageradamente maior do que as três anteriores, beleza? Então, vela de exaustão
exageradamente maior que a média das três anteriores. Vamos lá. Show, pessoal. Então, como seria essa. Eita. Como seria essa vela de exaustão, tá? Tendo esse gráfico aqui, deixa eu acertar o gráfico aqui. Tendo essa vela aqui, ó, no meu último movimento, eu tive uma vela que ela fez isso aqui, ó. Ela não quer finalizar a movimentação de baixa, mas ela está percebendo uma baixa, de uma falta de rendimento na tendência, a tendência está parando, e aí o que ela vai fazer? Ela vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai puxar, até ela não aguentar mais, até acabar o tempo. Acabou o tempo, ó, a vela ela é exageradamente maior do que a média das três anteriores, beleza? É... Operacional para essa vela aqui. Desculpa, pessoal. Operacional para essa vela aqui, não opera, beleza? Não operar. Ah, mas eu opero vela de exaustão, beleza, mas eu até hoje, assim como média móvel, ninguém me convenceu com pelo menos 70%, 80% de assertividade que eu possa operar a vela de exaustão, que é uma vela muito grande, para qualquer lugar. Por quê? Lembra que eu falei que a vela de exaustão é uma vela que ela tenta dar força, 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 força. Se no final desse 1 minuto ainda tem um restinho de força, eu não posso operar ela, certo? Então eu tenho que parar. Ela pode deixar um pavio, ela pode voltar um pouquinho, né? E aí ela pode virar uma take, né? Então a gente não consegue prever o que que vai acontecer. Posso ter mais um resquício de força, dar uma entrada ali para reversão e tomar um loss, ou eu posso tentar também acreditando que ela vai reverter, que ela vai continuar, eu dou uma entrada para continuação, ela perde força, desce, eu perco. Não tem como prever com um padrão, como dizia, Ô, meu pai, desculpa. Uma probabilidade maior do que 50% do que vai acontecer. Então, você tem uma probabilidade de 50% para falar que vai subir ou vai descer, eu não opero essa vela, beleza? É básico. Na próxima vela, ela vai te dar condições de operar, beleza? Por quê? Mais para frente vão ter outros padrões que você pode operar com velas gigantes desse tamanho, desde que ela demonstre alguma coisa, e eu vou mostrar para vocês isso. É porque agora eu estou aproveitando as que a gente vai utilizar no fluxo de continuidade, beleza? Mesmo se travar uma S3, não devemos operar, né? Então, mesmo que ela trave numa S3. Por quê? É o que eu estou falando. A gente não sabe o, o, como eu vou falar? A gente não sabe o comportamento da vela, a gente não sabe se ela ainda está crescendo ainda, e só cortou ali porque acabou os 60 segundos, né? Travamento, é normal ela travar, porque ela está dando todas as forças dela, se ela está dando todas as forças dela, ela é uma vela disposta a subir o índice até onde ele pode subir. Não tem como a gente falar. Pode ter terminado ali naquele momento que acabou o tempo dela e o mercado reverteu, mas pode ser que ela ainda tenha mais um tempo e a gente tome na cabeça, beleza? Então, por segurança, como a gente não consegue explicar um operacional para essa vela, convencer que a gente vai ter duas ou três confluências que a gente possa operar essa vela, a gente não opera, beleza? Tranquilo, tá? Então, ficaram aqui as velas, fazer o desenhozinho dela, né? Apesar de nem ser muito necessário, mas é aquela vela que você vê que é uma vela grandona, tá? Bem maior que as normais. Show? Aí vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, na nossa ordem aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho
final de movimento, beleza. Eu tenho vela de força, eu tenho negação barra força, show, e exaustão, beleza? Estou fazendo de verde, mas é a mesma coisa para vermelha, tá? A gente só inverte aqui o pavio da negação barra força. Show, pessoal? O que que eu faço nessa aqui? Se essa aqui tiver num topo ou num fundo não muito íngreme, não muito grande, tá? A vela vai reverter, a movimentação vai se reverter, vai deixar de ser de baixa e vai virar de alta, vai deixar de ser de alta e vai virar de baixa. Como essa vela tem que vir da mesma cor da tendência, beleza? E aí, quando vira a tendência, a movimentação inverte, né, o rumo, vela de força, primeira e segunda de movimento. Se tiver tratorada, subindo, respeitando o operacional. Não pode ter pavio em cima, não pode ter muito pavio embaixo, beleza? E aí a gente tem também a negação barra força, que é aquela que a gente tem um pavio de certa forma grande embaixo, porque ela negou a movimentação de abertura, tá? E subiu de novo, tá? Fechando no índice que ela queria inicialmente, tá? E aí, para finalizar, finalizando também um movimento, a gente tem a vela de exaustão, por quê? Porque o índice gastou todas as forças dele para chegar naquele valor, e ali eu não consigo falar para você se ele tem mais um resquíciozinho de força ou se ele vai reverter ali. Mas eu já sei que ali o movimento já acabou. Acabou e vai inverter em uma ou duas velas. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Sem perguntas? Sem questionamento? O pessoal não pergunta nada, cara. Aí fica difícil eu saber se vocês estão entendendo bem, se não estão entendendo. Então vamos lá. É, Responde para mim aí. É... Deixa eu. Também não adianta minimizar aqui, mas vamos lá. É... Porcentagem de acerto da vela de exaustão. Eu falei aí, fala para mim. Quem é esse user também? Para eu. Quem é aqui, ó? Quem é? Eu tenho que botar o nome aqui na presença também. Ah, é o Francisco, né? Beleza, Francisco. Já coloquei aqui já. Tá. Vamos lá. Até qual vela do movimento, até qual do movimento opera a negação barra força, pessoal? Quinta do movimento. Quinta do movimento. Show de bola. Boa, Larissa. É, O pavio da negação barra força, na abertura ou no fechamento? Pavio da negação barra força, abertura. Beleza. Se eu tenho a negação barra força de baixa, o meu pavio vai em cima ou o meu pavio vai embaixo? Negação barra força de baixa. Meu pavio vai em cima ou vai embaixo? Em cima. Show de bola. Vela de descanso é a mesma cor da vela da tendência, tá certo? Não. Vela de descanso é o quê? Cor oposta. Vela de final de movimento também é cor oposta, certo? Mesma cor. Exatamente. Vela de final de movimento é a mesma cor. Vela de descanso, cor oposta. A vela de final de movimento vai ser mais encontrada no meio da tendência, certo? Não, não, não. E aonde eu acho então a vela de final de movimento? Não, não é no fim. Aí, Jéssica, topo ou fundo, beleza? Topo ou fundo. Geralmente, topos e fundos que não sejam muito extensos, porque lembra da pedra, se ela estiver rolando, a vela é muito fraca, não vai segurar. Mas, mesmo não segurando, ela indica final de movimento. E aí, o que que eu faço?
quando eu detectar que eu tive uma descida muito grande e apareceu uma vela de final de movimento? Já respondo. Observar. E aí, como que eu dou a entrada? Eu falei como que vai dar a entrada. Como que dá a entrada? No pavio, mais o quê? No pavio, contra a tendência, a favor da tendência, a favor da tendência, não é contra não, tá? Ó, eu tenho uma descida muito íngreme e apareceu um pavio, uma vela de final de movimento, tá? Pode ser que essa vela não pare o movimento e tenha mais umas duas ou três velas ou mais uma vela. O que que eu vou fazer? Se essa vela que veio depois da vela de descanso e é da mesma cor, negativar, subir, eu pego no pavio, né? A favor da tendência, a favor da continuidade, para que ele, pelo menos, tenha essa chance de você poder ter esse gain. E observo, se não deixou o pavio, se não deixou pavio, a gente vai parar e vai aguardar a reversão dela. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais uma vez, como não estava todo mundo na sala quando eu estava falando aqui, eu queria agradecer o pessoal que ajudou aí na compra do Zoom, tá? É, o problema era até mais embaixo, eu tive que também pegar esse valor, jogar para um cartão de crédito internacional, criar um cartão de crédito lá. Eu fiz um rolo danado, joguei no PayPal para conseguir colocar, mas a gente conseguiu, tá? A nossa aula agora está ilimitada. O pessoal que eu fiquei devendo aula lá, né? Pode me chamar, vamos marcar uma aula, tá? Eu tenho horários que são bons para eu conseguir dar essas aulas para vocês, que é entre 8 e 9 da manhã, meu horário de almoço, tá? E eu consigo abrir uma exceção ou outra para quem está muito enrolado na parte da tarde, 2h30 ou 9 horas ali, 9, no máximo 10, tá? Mas me chamem, falem comigo, a gente vai agendar um horário para vocês, meia hora de 30 minutos a uma hora, tá? Para a gente conseguir trabalhar. Uma outra coisa, pessoal, tá? Estou pensando seriamente, muito seriamente mesmo, tá? Em aumentar os horários de aula aqui. Porque, ó, a gente tem 70 e poucas pessoas e a minha média de acesso está sendo de 26, tá? Eu quero dar chance desses outros 20 e 30 e poucos terem aula, tá? E não poderem reclamar. Então, eu quero ter 3 horários de aula, pelo menos, tá? Para vocês. Um deles eu estou pensando em fazer 5 horas da manhã. Vai ser um desafio para mim que já durmo pouco, mas eu vou tentar, tá? Vão ter alguns dias que eu não vou poder dar aula, que vão ser os dias que eu vou estar de plantão, que eu preciso chegar mais cedo, mas eu vou avisar o pessoal. Mas a minha intenção é fazer as aulas no mesmo dia, segunda-feira, 5 da manhã, segunda, quarta e sexta, 5 da manhã, 10h30 da noite, tá? Dando certo. Eu estou com intenção até de sair da mentoria da 10x e criar uma turma aqui. Só que aí o que que eu vou fazer, tá, pessoal? Essa galera que está aqui hoje, quem está comigo e entrou, não vai pagar resto da vida. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês são de graça. Mas os próximos que entrarem, eu vou cobrar uma taxa mesmo que pequena. Por que que eu vou cobrar essa taxa, gente? Primeiro caso, seriedade. Eu tenho 78 pessoas no grupo e eu tenho 26. E tem muita gente ali que não está levando a sério, que acha que é de graça. E eu já ouvi isso de pessoas. Teve pessoas que saíram e falaram: é porque a tua aula que eu assisti não estava boa e como você não cobra, eu achei que você não tem um conteúdo legal para apresentar. Eu já ouvi isso, tá? Muita gente do grupo, inclusive, já falou comigo: pô, é doideira você ficar encarando isso aqui sem cobrar, tá? Deixa só eu cancelar aqui para não ficar muito grande essa gravação. Parei a gravação.